Flamengo é amadurecimento, né? A palavra muito que eu uso, né? Pela passagem no Flamengo, né? Amadureci muito desde que eu cheguei aqui, em 2020, né? Quando eu cheguei e vi o Flamengo com muitos jogadores vindo de um ano, né, mágico em 2019, né? Mas eu sempre falei que era um elenco que teria que dar o meu melhor, né, nos treinos, nos jogos, para conseguir manter o nível, conseguir elevar o nível. E graças a Deus eu consegui escrever também meu nome na história, assim como todos os jogadores que estão aqui. Foram momentos difíceis que eu passei, muitos, né, complicados, mas que eu consegui superar, né. Tem sido um início muito bom, né. O Tite é um treinador, junto com a comissão técnica dele, que consegue inserir todos, né, no conceito que ele quer, na maneira que ele quer jogar. Ele consegue treinar todos da mesma forma, então isso ajuda, né, tanto quem tem jogado mais tempo, quem tem jogado menos tempo. Isso faz a diferença, consegue todos ali perceber a ideia clara que ele quer, então facilita muito dentro de campo e todos estão muito contentes, né, com esse início, muito esperançosos também. Espero que a gente possa retribuir dentro de campo e dar o nosso melhor para conquistar grandes coisas esse ano. Fala, torcida rubro-negra, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos. Já vamos aí a mais uma repercussão aí. Pedro bancou Gabigol. Já tem um tempo aí que Gabigol aí é banco do Pedro, né? E se destacou aí mais uma vez em um jogo, fez o gol de pênalti. O cara que tá na sua melhor fase, na sua melhor era do Flamengo agora 2024, que vai vir forte, hein? Tite já prometeu. E Gabigol, quem não assistiu ontem, ele deu entrevista lá, já vou deixando os créditos ao canal Charla Pochete, que falou que Pazico que vai fazer 35 gols esse ano, nessa temporada. Será que vai conseguir? Não duvido não de Gabigol, né? Mas vai ter que brigar um pouquinho mais para ser titular ali, vai ter que jogar um pouquinho mais aí para fazer os gols. E Flamengo em dose duplas mais uma vez, sábado, às 14 horas, horário de Brasília, contra o Orlando City. E quando acabar o Orlando City, já entra contra o Portuguesa no Carioca, às 17h10, horário de Brasília. Então, pessoal, Flamengo aí com Tite fazendo um renovo do Flamengo, porque assim, quando o Tite chegou, ele pegou o Flamengo meio bagunçado, um elenco top, mas Flamengo bagunçado. Organizou a casa, vai trazer mais títulos esse ano para o Flamengo do que ano passado. Ano passado ficou só ali no quase, mas esse ano vai que tem. Vamos acompanhar a matéria, vou deixando aos créditos ao canal ESPN, programa Futebol 360, trazendo sempre informação do Flamengo. Vou pedindo para você que ainda não é inscrito no canal, que é canal novo, se inscreva no canal, acione suas notificações, deixa o seu like e o seu comentário também, que nos ajuda muito aqui dentro da plataforma. Vamos acompanhar a matéria aí. Legal, tá aí o Pedro falando então sobre o trabalho com o técnico Tite, ele que completa 4 anos agora então de Flamengo e é o titular hoje da posição, e ele fala também dessa proximidade e ele realmente tem o carinho, me parece, do técnico Tite, e será assim também no Flamengo em 2024. Amadurecimento no Flamengo, o Flamengo que também traz isso para ele. Legal, palavras do Pedro aí, o Flamengo segue em preparação, né? Isso, lá nos Estados Unidos. Tem uma semana inteira de trabalho e joga agora no próximo final de semana. Orlando. Contra o Orlando, exatamente. Aliás, eles estiveram lá no jogo da NBA, vão aproveitando também esse início de pré-temporada aí para se preparar. Cada vez mais protagonista o Pedro no Flamengo? E acho que as palavras dele também corroboram com isso? Sim, e o Tite tem aproveitado esse período nos Estados Unidos também, né? O time que jogou contra o Dax Hill, depois foi o time que jogou contra o Philadelphia Union. O Tite tem aproveitado para observar o time de diferentes maneiras. E por que ele faz isso? Ele tem um elenco muito farto, né? E o Tite, já na segunda passagem da seleção brasileira antes da Copa de 22, começou a observar um time com pontas mais abertos, um time até um pouco mais rejuvenescido. E no Flamengo a gente viu o De La Cruz ainda em um primeiro momento no final de semana, né, contra o Philadelphia. E o Pedro é um desses jogadores que com o Tite começou a jogar mais e aproveitou muito bem isso. A gente fala muito do Cebolinha, que é o símbolo do Tite até agora.
o Pedro também entra um pouco nisso, né? Talvez não tanto quanto o Cebolinha, porque o Cebolinha estava mais embaixo que o Pedro, mas o Pedro nesse momento é um titular. O Tite evita falar muito em titular e reserva com o grupo que ele tem, né? Vai dar chance para todo mundo, mas nessa Pedro e Gabigol, é Pedro. Né? E o Tite está colocando o Gabriel até em alguns momentos, como ele colocou contra o Audax, até um pouco atrás do Pedro para jogar, às vezes um pouco mais ao lado do Pedro para jogar, mas o Pedro começa o ano em alta. Ele é o camisa 9 do time. O Cebolinha, em alta, é o 11 do time. Né? E aí tem De La Cruz, que talvez possa jogar um pouco mais. Tem o Vinha, que vai chegar ainda para jogar. Enfim, tem muitas opções e o Tite está trabalhando bem isso. Todo mundo está se sentindo um pouco importante. É um pouco do método do Tite trabalhar. Né? Ele não gosta de descartar ninguém a curto prazo, às vezes até fica muito com o atleta que ele gosta, deu resultado para ele. Mas o Pedro está bem, começa o ano bem. E tem uma outra coisa que ajuda o Pedro, né? Que o Gabigol também não está dando sinais. O Gabigol, historicamente, inclusive na seleção brasileira com o Tite, no seu melhor momento, o Gabigol não se encontrou quando ia para a seleção brasileira. Então, o Pedro, nesse momento, não tem uma coisa que tinha em outros momentos de polêmica, que era a sombra do Gabigol. Quando a gente discutia, Gabigol e Pedro podem jogar juntos. Por quê? Porque os dois estavam entregando. O Gabigol chegou num nível de muita gente achar que ele é o maior ídolo do Flamengo depois do Zico. Né? Depois, cronologicamente, eu concordo, não concordo no total. Mas, enfim, e o Pedro, mesmo quando entrava pouco com outros técnicos, quando entrava, entregava gols, pedia titularidade. Nesse momento, claro, ainda é início de temporada, a gente veio de um ano em que o Gabigol teve problemas físicos também, revelados mais claramente no final da temporada, mas não há essa sombra, não há essa polêmica, não há essa discussão de Pedro ou Gabigol. Acabou isso. É muito claro. Acho que o Tite deixou isso claro também, deixou isso claro para todo mundo e todo mundo se convenceu. Você vê que isso não é pauta para a gente. As pessoas na rua não discutem Pedro ou Gabigol nesse momento. Está muito claro, porque o Pedro também está entregando, está correspondendo, está mais maduro, como ele falou. E a dinâmica de jogo e a necessidade é outra também, né? É outro momento. A dinâmica de jogo com o crescimento do Cebolinha, com o encaixe ali de meio de campo. Aí tem que ver condição física, do quantos jogos você vai conseguir fazer com a Arrascaeta na temporada, mas tem um De La Cruz que chega para potencializar ainda mais, um cara muito técnico, tem um Pulgar que cresce muito de produção da metade da temporada em diante. Então, assim, tem muitas coisas ali sendo resolvidas. Ainda tem a questão da lateral direita, tem a volta do Mateuzinho, mas o Varela não se sabe se, né, é o cara para ser ali, o Mateuzinho vai ter oportunidade, tem o outro menino, tem muita coisa certa nas ideias do Tite, ele continua dando essa rodagem para entender algumas coisas, normal, como a gente já falou, em todos os outros, a gente acaba sendo repetitivo, mas tem ali alguns ajustes e na largada ali de titularidade, Cebolinha e Pedro estão um passo à frente de Gabigol e Bruno Henrique. O Pedro começou muito bem a temporada, né? Marcando pelo Carioca, marcando também no amistoso realizado lá nos Estados Unidos. Vamos dar uma olhada em números dele com o Tite. É isso, eu não sei até que ponto, né, essa discussão Unidos depois dos clássicos, principalmente do estadual, né? Porque aí a gente vai ter uma ideia de como o Tite vai colocar o time em jogos mais difíceis, em jogos com mais exigência. Não é o caso agora. Então, o caso agora do Flamengo, e o Tite sabe disso, obviamente, é realmente observar o time com a linha de 5, como ele fez contra o Audax, que foi um time que ofereceu pouca resistência, ele pôde colocar muita gente no campo de ataque. Pode ser uma tendência daqui em diante? Pode ser. Mas pode ser também contra um time mais frágil, que deu para fazer isso, né? No 2-3-5 ele gosta de falar, e aí o Pedro, obviamente, como camisa 9, mas muita gente para abastecer o Pedro, né? Isso ele não vai ter problema durante o ano, né? Então a bola vai chegar muito ao ataque, vai chegar muito ao camisa 9, e o Tite sabe disso, né? O Tite está sabendo que ele tem uma fartura muito grande, um leque muito grande de opções, ainda pode mais gente chegar, imagine você, e o Pedro nesse momento é o 9.
é o centroavante. E muita gente perto dele. Né? O Cebolinha pela esquerda, o Arrascaeta perto dele, o Gerson chegando mais à frente, o Pulgar garantido como jogador de saída de bola No geralmente. time titular. É. Mas eventualmente um Gabigol jogando ali Pode por trás acontecer, dele, claro que como sim. Como já dupla. aconteceu. Mas vai depender muito do Gabigol. É. Mas também, esse né? não O passa Gabi- fome, né, prof? O Gabigol... Não, Esse não. Esse vai atrás do prato também. Esse daí é uma Os maravilha. dois, o Pedro, o Gabigol. Come que é uma beleza. Agora, eu acho que vai depender muito do Gabigol, né? O Também Gabigol acho. está devendo. O Gabigol acabou o ano devendo. Eu andei Machucado também, né? também Sofrendo com lesões. por essa condição. Eu não sei se o Pedro encaixa perfeitamente, como estava no nosso GC, no esquema do Tite. Não? O Tite acha, não? Mas o Tite foi campeão até sem centroavante já. Não sei se ele encaixa perfeitamente, mas que ele encaixa melhor que o Gabigol, não tenho dúvida nenhuma. Até mais um motivo para o Gabigol mostrar serviço. Porque para o Gabigol ganhar essa vaga, ele vai ter que ganhar o Tite. Ganhar o coraçãozinho do Tite. O Gabigol. Olha, o Gabigol. Mas tá difícil, né? Aquele Pra coração retomar esse de lugar. gelo, hein? É um coração de gelo Não, mas do Tite, segundo não é? ele, o campo fala. E se o campo falar, como já falou com o Gabigol, Não tenho O campo tanta fala certeza, com quem? cara. o campo fala. Eu acho que essa relação aí, ela tá meio... Não tá? Meio difícil. Mas tá Gabigol difícil e por Tite. causa do Gabigol. Se o Gabigol também acho, tivesse por causa do mostrando o Gabriel. serviço que já mostrou Mas, pelo Flamengo, mas o Tite ele já colocava demonstrou, ele. justiça seja feita, ele já demonstrou que nessa temporada o foco dele é outro fisicamente. Ele se representa antes, ele treina muito nas férias, Que bom. volta fininho, ele volta num contexto que ele entendeu que na temporada passada não teve e ele sentiu muito. Não só o coletivo do Flamengo, mas ele individualmente sentiu muito e perdeu espaço. Então ele já vem com uma outra motivação. Isso é um bom sinal. O Tite pode rever, entre aspas, isso no meio do caminho, talvez? Claro que pode. Até para o bem do trabalho dele. Não acho que ele tenha nada pessoalmente contra Também não acredito. o Não. Gabigol. Também não. O que acontece é uma questão de encaixe, de estilo. E mais por isso o Gabigol vai ter um trabalho redobrado. E é um jogador com condição de uma retomada, por que não? É um jogador interessantíssimo. Eu acho que essas atitudes que a Nath traz, né, e que ele tomou agora no início da temporada corroboram também para que ele possa tentar, não sei se mudar esse cenário também, mas fazer com que o Tite tenha trabalho, aquele trabalho Claro. bom. Porque Né? a gente muitas vezes, Suman, olha muito pro treinador. O treinador tem que fazer isso, o treinador tem que fazer aquilo. Mas tem que olhar pro jogador também. E tem que ver no dia a dia, né? Exato. O que o jogador está fazendo? O que o jogador vai oferecer? O jogador, quando entra em campo, ele tem a chance. Ele está aproveitando a chance? Tem uma série de coisas. Não é só o Gabigol, não. Tem o Bruno Henrique nessa Claro. história também. Outro jogador com a mesma história do Gabigol e que agora, surpreendentemente, busca um lugar no time, porque quem viu o que o Bruno Henrique Pois é. fez até o começo do semestre passado, quem diria que ele estaria fora? Tem o crescimento do Cebolinha, tem os outros também. Precisa Claro que combinar com os outros também, né? Pois é. Vambora? Bora. Vambora? Bora. Super Gêmeos ativar. Então, torcida rubro-negra, vamos aqui trazer mais uma notícia do Flamengo. Analista desaconselha Domingos Duarte no Flamengo. Pessoal, o bicho pega também pra fora aí. O interesse do Flamengo pelo zagueiro Domingos Duarte, que é conhecido, mas o jogador nem tanto assim. E o canal Falando de Tática segue acompanhando a situação, possíveis de reforços e trazendo mais detalhes sobre esses nomes. Mas a avaliação não é nada boa. O analista do canal destacou diversos pontos negativos no atleta. A leitura de jogadas de bola descoberta é uma das críticas. E o Flamengo, aliás, conta com os jogadores com os mesmos problemas. Por isso, não precisa de mais de um para agravar a questão. Então, é uma demora para ler a bola descoberta. Ele não tem uma boa leitura de jogo. É um defeito dos zagueiros do Flamengo também. Pecam nessa demora e em visualizar a bola descoberta. Então, o Domingos demora para ler o movimento do adversário. Quando o adversário já está no posicionamento de lançar em profundidade, ele já tem que estar perfilado de lado. E ele ainda acaba demorando para ler ali a bola ali, que toma muita bola nas costas. E seria uma possível um problema ali que o pessoal já vem tomando aí na zaga do Flamengo. E além disso, o mapeamento das jogadas é até elogiado.
mas o problema era a deficiência para lidar com as situações. As imagens apresentadas do jogador, que a gente vem vendo, mostram furos, erros que resultam em gols. E apesar de uma primeira leitura ali, que ele pode até fazer a primeira leitura boa, mas acaba resultando numa ruim também. E mesmo mapeando, ele deixa a bola passar, às vezes não mapeia, demora a ler a jogada. Então é um zagueiro também lento. E sobre ele não conseguir recuperar essas bolas, já tem os zagueiros lá no Flamengo. Então é um zagueiro aí que muito lento, não se destaca. Mas vamos ver, né, o que vai dar, né? Pessoal aí tudo querendo trazer ele para o Flamengo, mas vamos ver o que vai acontecer nos próximos capítulos. Ainda não tem nada definido, mas vamos acompanhar aí as próximas novelas. Então é isso, pessoal, muito obrigado por ter acompanhado até o momento aqui a notícia. Não se esqueça de se inscrever, deixar o seu like e o seu comentário também aí, que nos ajuda muito aqui dentro da plataforma. Fiquem com Deus e até a próxima notícia.